Henry pergunta se aconteceu alguma coisa ontem à noite e o que diabos o Connor fez. Se tremendo, Henry pede pro Connor dizer que não foi o que ele está pensando. Ela só subiu na cama dele sem ele saber, certo? Connor não sabe quando adormeceu e nem porque foi ali, pois aquela é a cama dela. Desesperado, Henry pergunta se ele ficou louco de vez. Mas Ian diz que não queria isso e manda o Henry parar de gritar, se não acordá-la, e não faz muito tempo desde que ela dormiu. Mas Henry não sabe como não poderia gritar agora. Ele implora pro Connor não dizer que é o que ele acha que é. Connor diz que não é o que ele está pensando, seja lá o que ele está pensando. Então Henry pede explicações, mas fica irritado, porque o Connor simplesmente não diz nada. Mas isso é porque Connor não sabe o que tem para dizer. Então, para tentar tranquilizar o Henry, Connor informa que eles estão completamente vestidos e pede pro Henry não se preocupar. Já que está tudo bem ali, Henry pode ir embora. Até porque Henry não tem permissão para chegar a menos de 1 metro da Rose. Henry grita que o Connor é a última pessoa que pode acusá-lo de algo, já que ele foi pego na cama com ela, uma prisioneira. O que aconteceu com o Connor que ele conhece? Ele está apaixonado por ela ou algo assim? E por que as algemas? Por que diabos ele se algemou com ela? Agora Henry vê porque o Connor ficava tirando ela da cela e a entrevistando todo dia. Ele já deveria ter imaginado. Agora, por que diabos? Mas Connor interrompe, falando que por motivo nenhum. Ele está apenas vigiando ela. Henry desvia a atenção do Connor para algo. Pegando as algemas, ele pensa que deveria colocar de volta nela. Mas Connor manda ele largar aquilo. Henry pergunta se o Connor vai manter ela desalgemada. O que o Connor concorda, pois ela tentou se suicidar. Ele precisa manter ela viva e bem, até eles chegarem na ilha. Só que pro Henry, Connor não está falando nada com nada, pois esse é exatamente o motivo pelo qual ela deveria estar algemada. Connor explica que diz pra Rose não tentar nada como aquilo de novo, e ela concordou. Mas em troca ele prometeu deixar ela desalgemada enquanto estiver sob a vigilância dele, e ela prometeu ficar quieta. Henry pergunta se o Connor confia nela. Connor responde que não. Ele não está algemando ela apenas para que ela não tenha que se matar de novo. Henry viu ela. Ela é imprevisível. Se eles tentarem suprimi-la, ela fará de novo. Deixá-la em paz é a única maneira de manter ela calma. Mas Henry ainda não entende como ela tentaria se matar enquanto estivesse algemada. Connor diz que até ontem eles pensaram que jantar juntos seria seguro. As duas mãos dela estavam atadas naquela hora, caso Henry tenha se esquecido. E olha onde isso fez eles parar. Connor assume que o favor que a Rose pediu pro Henry foi para conseguir a fruta maíra para ela. Depois da guerra, Henry se tornou especialmente sensível acerca da morte. Então Connor tem certeza que ele se sente culpado por ter sido quem solicitou a fruta. Mas enfim, por que Henry foi vê-lo? Henry diz que não é nada sério. É só que tem um cardume de monstros marinhos mágicos passando pelo caminho deles. Aparentemente, muitos deles. Então o capitão pediu para ele informar. Connor diz que parece bem sério para ele. Mas Henry diz que não é como a colisão com pássaros. Navegar não é nada como voar. Há muitos deles, e eles podem ficar no caminho, mas dizem que normalmente evitam navios grandes como esse. Então não são um grande motivo de preocupação. No pior dos casos,
eles terão que mudar um pouco a rota. E assim chegarão um dia ou dois atrasados. Ele só está relatando porque houve mudança nos planos e o capitão pediu para ele avisar. Kono agradece, mas diz que então ele já pode ir embora. Só que, vendo como o Henry não vai embora, Kono pergunta se tem mais alguma coisa. Henry pergunta se tem certeza que pode deixar eles dois sozinhos. Connor manda ele parar de besteira e ir embora. Quando o Henry vai embora, Connor se lembra das palavras dele de que eles podem chegar mais tarde do que o previsto. Isso significa que a Rose pode viver um dia ou dois a mais. Henry está certo. Ele deve ter ficado louco. Ele pede que ela acorde e chama ela para beberem, já que ela ama beber. O clima estava tão bom agora há pouco, mas de repente o céu está caindo. Rose não pensou que conseguiria ouvir a chuva em um navio tão grande, mas pelo visto ela estava errada. Além disso, ela achou que o Connor tinha acordado ela para beber, mas tudo que ela ganhou foi esse intruso. Henry faz um movimento no xadrez e é checkmate. Ele ganhou de novo. Mas Rose fica tão brava que só joga tudo pro alto. Henry, perplexo, pergunta o que ela está fazendo. Isso foi desnecessário. Henry trouxe esse jogo idiota que só pessoas ricas jogam. Ela nem ao menos entendeu as regras, não importa quantas vezes ele explique. Isso é irritante. Ela manda ele apenas ao fora e deixa ela descansar um pouco. Essa cabine já é pequena o suficiente, e ela está se sentindo sufocada com eles dois ali. Além disso, aquele jogo não é nada divertido. Henry pergunta se então ela quer que ele deixe eles dois ali, e diz que não é nem tão apertado. Mas Rose grita que é sim. É abafada ali dentro, e ela sente como se estivesse sufocando. Só que Rose não entende porque o Henry está olhando para o chefe desse jeito. Algo está errado. Ele entrou ali de manhã e insistiu em comer o café da manhã com eles. Depois disso, ele quis jogar um jogo estúpido com ela. O que diabos deu nele? Esse é o novo jeito dele torturá-la? Enquanto isso, Connor não tira os olhos do jornal, apesar do fato de ser de dias atrás. Porque ele sequer está lendo aquilo. Henry pergunta se aquilo é sufocante, como ela sobreviveu na prisão. Mas Rose pergunta se ele é idiota. Porque ele acha que ela escapou. Sério, ele está deixando ela louca. Henry pergunta por que ela quer tanto se livrar dele. Ele se desculpa, mas diz que não sairá daquele quarto hoje. Como ele poderia deixar ela e o Ian sozinhos? Rose pergunta do que ele está falando. Ele ainda está nisso? Mesmo que não confie nela, ele diz que confiava no chefe. Henry diz que confiava até ontem. Agora, não mais. Rose pergunta o que aconteceu e se eles dois brigaram. Mas Henry não deveria obedecer seu superior? Henry diz que o subordinado leal deveria desafiar seu superior com coragem se ele se apressa a fazer a escolha errada. Rose pensa que eles deveriam lidar com seus problemas sozinhos, sem arrastá-la para isso. Agora, ela não consegue se livrar dele. Rose diz que é realmente sufocante ali dentro. Então pergunta se ela não pode ir para o deck por um momento para respirar um ar fresco. Henry diz que está chovendo. Então, ela vai escorregar e se machucar. Mas Rose pergunta quem liga para a chuvinha. Nesse caso, Henry propõe uma rodada de xadrez. Se ela ganhar uma rodada, pode fazer o que quiser. Isso irrita a Rose, pois ela nem sabe como jogar. Então ela começa a fazer seu draminha, falando com lágrimas nos olhos que não demorará muito até ela estar morta. Isso deixa Henry indignado, pois ela consegue chorar quando quer. Ela é inacreditável. Rose grita para ele apenas deixar ela sair um pouco.
Como as lágrimas não funcionaram, ela faz uma carinha de cachorro pidão, enquanto promete que vai ser boazinha. E diz que como está chovendo, todos estarão no restaurante ou no cassino. Henry diz que alguém pode reconhecer ela, mas ela diz que agora está limpa. Além disso, mesmo se ela esbarrar em alguém, estará toda coberta. Então, eles não verão o rosto dela. Ela só quer sair por um momentinho. Henry diz que quando ela falou que tinha algo que queria muito comer, prometeu que não causaria problemas. Mas então, ela desmaiou tossindo sangue e quer que ele confie nela de novo. Rosie diz que cansou de mentir. Não tem para onde ela correr agora, e ela prometeu pro Connor. Mas Henry diz que são mentiras. Ela tentou se matar. Rosie diz que é estranho. Ela pensou que ele queria ela morta. E ela tem certeza que ele ficaria feliz por se livrar dela. Henry diz que já matou o suficiente de pessoas. Então, ele não quer mais mortes em suas mãos. Rosie não entende por que ele está fazendo aquela cara. Agora ela sente como se devesse se desculpar. Mas por que ela deveria? Então ela manda ele parar de falar merda e deixar ela ir para o convés. Sem saber o que fazer, Henry grita chamando Connor e pergunta se ele deveria deixar ela ir para o convés por um minuto. Afinal, Connor é quem faz as decisões finais. Então tudo que Henry pede é que ele escolha com sabedoria. Ontem ela mostrou claramente que é capaz de qualquer coisa. Connor chamou Henry e manda ele pegar algumas bebidas na cozinha. Henry fica sem entender nada. Então Connor explica que Rose mencionou que queria beber e ele diz para ela que faria isso acontecer. Henry pergunta sobre o pedido dela de ir para o convés, mas Connor apenas manda ele pegar as bebidas. Henry, por fim, acaba concordando, enquanto Rose já está sonhando com as bebidas. Agora sozinhos, Rose pergunta para o Connor o que deu no Henry hoje e se alguma coisa irritou ele. Connor diz que é só como ele é. Ele é como um potro indomado. Rose comenta que ainda assim, Connor tem as rédeas do Henry na mão. Claramente, Connor tem um talento inato quando o assunto é domar animais selvagens. Connor diz que precisa manter o Henry na linha. Deus sabe que ele já perdeu todos os outros. Rosie diz que, parando para pensar, não parece nada justo. Ele leu todos os artigos, todos os relatórios sobre ela. Então ele sabe tudo o que tem para saber dela. Mas ela não sabe nada sobre ele. Ela não sabe ler. Então só poderia olhar para as fotos dele nos jornais. Tudo que ela sabe é que ele é bonito e é um piloto. Rose percebeu que ele não está nem olhando para ela. Mas ainda assim, continua a dizer que ele não gosta dela, mas sabe tudo sobre ela. Enquanto ela gosta dele, mas não sabe nada sobre ele. Aquele é um jornal velho que ele já leu página por página. Então ela pede para ele esquecer aquilo e brincar com ela ao invés disso. Quando questiona o que exatamente ela está sugerindo. Rose aprendeu uma coisa ontem à noite. Connor pode agir todo rude, mas ele não consegue dizer não quando ela incomoda como uma criança. Ela diz que gosta que as coisas sejam claras, então sugere que eles comecem com informações pessoais básicas. Para começar, ela pergunta a idade dele. Connor responde que 30, e Rose fica surpresa, pois ele é muito mais novo do que ela pensou. Connor acha irônico ouvir isso dela. Ela então pergunta quantos anos ele tinha quando foi nomeado comandante. Connor diz que a guerra começou há 10 anos, então manda ela fazer os cálculos. Rose fica surpresa, pois é impossível alguém ser comandante aos 20 anos. Connor explica que todos os superiores fugiram, então só sobrou ele. É isso que acontece durante uma guerra. Os pilotos apropriados foram alocados na fronteira ou na capital. Então os únicos que sobraram foram eles, os cadetes.
Assim, eles escolheram os melhores deles. Seu primeiro corpo aéreo consistia em 4 pessoas, incluindo ele: Illyria, Violet e Lucy. E então, quando perderam todos eles em batalha, teve o Henry, a Sarah e o Michael. Rose questiona se havia mulheres nas forças aéreas. Connor responde que muitas delas. Sempre havia mulheres participando em coisas novas e perigosas, mas elas apenas foram esquecidas. Connor não entende por que está contando isso para ela. Então diz que já chega e pede para ela esquecer tudo isso, pois ele não deveria ter dito nada. Rose pensa que o que o Império fez foi mesmo loucura. Eles empurraram jovens cadetes que acabaram de aprender a voar para a batalha. O corpo aéreo do Rio, em quem as pessoas tinham tanta fé, eram meros estudantes. Quando eles conseguiram sobreviver mais tempo do que o esperado, o governo até usou Connor para propaganda. Ela deveria ter percebido que eles eram mais novos do que ela pensou assim que viu o Henry. Então, por que ela não percebeu que eles eram muito jovens para sobreviver 10 anos no campo de batalha? Rose se desculpa por insultar os companheiros dele antes. Como ela disse, ela só pensa em si mesma e diz coisas sem pensar. Connor diz que é ele que deveria se desculpar, pois acabou falando sem pensar. Rose acha que ele pensa demais nas coisas, e é isso que está sufocando ele. Ela nem fica surpresa que ele não consiga dormir à noite. Ela é uma mera prisioneira, então ele não precisa se desculpar com ela. Ele precisa relaxar um pouco, assim como ela, que só pensa no futuro imediato. Connor pergunta por que ela está dizendo isso para ele. Rose diz que porque ela gosta dele. Então quer que ele seja feliz. Não é isso que é gostar de alguém? Connor manda ela não dizer coisas assim. Mas fica extremamente próximo do rosto dele. Rose pergunta se isso deixa ele irritado. Connor diz que não foi isso que ele quis dizer. É só que ele não merece ouvir essas palavras dela. Ainda assim, Rose pede que ele responda se ela o deixou irritado. Connor então diz que não, apenas o deixa inquieto. Ela acha que ele esqueceu em que tipo de situação eles estão ali. Corada, Rose se pergunta se exagerou demais pra cima dele. Talvez ele seja bravo. Mas quando ela olha para ele, vê que, na verdade, a expressão que ele está fazendo é outra. Ela acha isso estranho. Por que ele não está gritando ou empurrando ela? Ela só está tentando seduzi-lo. Não significou nada para ela. Ainda assim, ela não consegue deixar de tocá-lo. De repente, Connor agarra o pulso dela. Sem graça, Rose se desculpa. Ela pede que ele esqueça isso. Ela não está tentando começar algo esquisito ou coisa assim. Ela pensa que socá-lo. Ele é igualzinho a como estava naqueles panfletos. Então ela quase não acreditou que era real. Ao menos ele realizou o último desejo dela. Connor questiona seu último desejo. Então ela explica que o marido dela tinha muitos ciúmes dele antigamente. Ela tinha uma quedinha pelo Connor, então pendurou os panfletos dele por toda a casa. Aquilo irritava o marido dela, que gritava que uma coisinha patética como ela nunca nem chegaria perto de alguém como Connor. Então batia nela. Mas a vida é engraçada. Olha para onde ela está agora. Se é para ser uma prisioneira, vale a pena ser uma famosa. Isso apenas não parece real. Ela não acredita que está sentada na frente dele, o tocando. Só que então, dessa vez, é o Connor quem a toca. Rose fica nervosa com isso. Ela não entende o que está acontecendo. Suas bochechas ficam coradas. E Connor começa a dizer que ele... Só que então, para acabar com o momento,
Layla entra perguntando se a Rose tá melhor agora. E é com essa quebra de expectativas que chegamos ao fim do episódio de hoje. Se você está gostando, curte o vídeo e comente para eu saber. E assim, nos vemos na próxima!